Deus seja louvado pela mensagem que todos nós recebemos aqui, né? Deus é Deus, Deus é maravilhoso, Deus é grandioso, louvado seja o nome dEle, por tudo que Ele é, por tudo aquilo que Ele faz, e por tudo aquilo que Ele fará em nossa vida. Que Deus esteja com cada um de vocês que estão aqui, com os nossos amigos que estão ali em cima também, que Deus cubra o nosso coração de paz, de tranquilidade, e que neste momento nós venhamos entender que nós estamos na casa do Pai, e que quando nós estamos na casa do Pai nós podemos descansar, nós podemos relaxar, nós podemos ficar tranquilos, porque Deus, Ele vai cuidar de tudo. Muito bom saber também que você está nos acompanhando aí por meio do YouTube, que Deus abençoe a tua vida, que os anjos estejam aí com você também, e que a tua casa também se torne uma igreja, onde o Espírito Santo abunde em bênçãos ali, cada um dos espaços que tem no seu lar. Nós estamos felizes porque é mais um momento que nós podemos abrir a Bíblia, podemos nos alimentar do pão da vida, podermos buscar a instrução de Deus é a melhor coisa que tem, porque assim nós não estaremos andando sozinho, como diz o Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A Bíblia é o pão da vida, é a luz que nos guia. Por isso que eu quero convidar você nesse momento, que tenha a sua Bíblia, para que pegue ela, nós vamos colocar a Bíblia pertinho do nosso coração, e nós vamos pedir a instrução de Deus, para que venhamos abrir a Bíblia, e entender a mensagem que Deus nos tem a oferecer. Coloque pertinho do coração então, feche os seus olhos, vamos orar. Amigo Deus, nós estamos com a Tua Palavra aqui em nossas mãos, nós entendemos que ela é o pão da vida, nós entendemos que nem só do alimento físico vai viver o homem, mas de toda a palavra que sai da Tua boca. Neste momento, ó Deus, nós vamos estar abrindo este livro sagrado, e nós queremos convidar o Espírito Santo, para que ilumine a nossa mente e o nosso coração, para que venhamos entender a mensagem bíblica desta manhã, e que saiamos daqui renovados, fortalecidos, entendendo que o Senhor tem um chamado para cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Muito bem, amigos, quero convidar você a pegar a sua Bíblia e abrir no livro de Números, no capítulo 20, e aproveitar este momento enquanto as folhas vão sendo giradas, vão sendo abertas. Quero avisar aos pais que fiquem tranquilos com os seus filhos, que eles foram direcionados lá para a parte da educação infantil, e eles vão ficar ali até o final do culto. Hoje é um culto especial, no finalzinho ali do sermão você vai entender que tem uma parte bem especial, bem importante, e aí eles foram direcionados lá para que você possa ficar aqui tranquilo e sereno. Números capítulo 20, no verso 1, nos apresenta que o povo de Israel, juntamente com Moisés, estavam no deserto de Zim, mais especificamente na região de Cábes. No verso 2, fala que, para variar, o povo tinha problema. Então, o povo vai até Moisés e diz: Moisés, nós estamos sem água. Então, Moisés faz aquilo que ele costumeiramente faz, consulta a Deus, pede orientação de Deus. O povo já tinha ficado sem água uma outra vez, e isso foi na região de Herobe. Naquele momento, Deus tinha falado para Moisés: Moisés, pega o seu cajado e fira a rocha, bata nela, e aí a água vai jorrar. Lá em Herobe foi isso que aconteceu. Moisés pegou, bateu, feriu a rocha, e saiu muitas águas, e o povo teve a sua sede saciada. Entretanto, aqui em Cábes, neste momento, no verso 8 do capítulo 20, Deus dá uma orientação diferente para Moisés, referindo-se à rocha, onde ele diz: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dela falai a rocha. Veja que agora Deus ele dá uma orientação diferente para Moisés. Ele diz: não bate, mas agora para você apenas falar. Mas Moisés, no verso 11, ele estava um pouco irritado. Aquele que é considerado o homem mais manso do mundo estava um pouco irritado. O povo ali
no seu ouvido, falando, e cadê água, e tem problema aqui, tem problema ali. No verso 11, então, conta que Moisés levantou a mão e fez o quê? Feriu a rocha, e não feriu só uma vez. Olha a irritação do homem, ele feriu 2 vezes a rocha com o seu bordão. E aí o verso termina dizendo que saíram muitas águas, e bebeu a congregação e seus animais. Moisés, ferindo a rocha, fez com que a água saísse. Entretanto, Moisés, ele pecou diante do Senhor. E este pecado de Moisés, ele foi tão grave, mas tão grave, que ele nem pôde entrar na terra de Canaã, na terra prometida. Deus, ele deixou ele de fora, porque ele desobedeceu. Aí você pode pensar, puxa vida, ele só bateu numa rocha, o que tem a ver essa rocha? Por que essa rocha é tão importante? 2 respostas. A primeira, Deus falou, amigão, faz o que Deus falou. É muito simples. Se Deus disse fala, fala. Se Deus diz bate, bate. Se Deus diz anda, anda. Se Deus diz mergulha, mergulha. Não complica aquilo que é simples. Nós, seres humanos, temos essa facilidade de fazer aquilo que o nosso coração faz diante das emoções que nós estamos sentindo. Entretanto, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus e obedecer aquilo que Ele nos pede. Foi mais ou menos o que aconteceu no Jardim do Éden. Deus disse, é só não comer aquela bendita árvore. Olha quantas outras que tem. Imagina, era só uma perto de uma imensidão do planeta ou de um jardim cheio de outras árvores. E Deus falou, só não come daquela e desfrute das outras. Moisés, vocês vão ganhar água, o povo vai ser acalmado. Entretanto, só fala. Pecado é desobediência da lei de Deus. Por isso que todo aquele que pratica o pecado transgride a lei de Deus. É o que 1 João capítulo 3, verso 4 nos fala. O problema de Moisés foi que ele desobedeceu a Deus. Ele cometeu um pecado. Deus, ele tinha um grande objetivo para apresentar ao povo. Ele queria dar uma lição maravilhosa. Aquela pedra, esta é a segunda resposta, aquela pedra representava Jesus Cristo, que seria ferido apenas uma vez. Depois disso, apenas por meio da nossa oração, por meio do nosso clamor a Deus, por meio de nossa boca, de nossa palavra, nós alcançaríamos as bênçãos que iriam jorrar em nossa vida. Esta era a mensagem que Deus queria dar para o povo, dizendo, olha, Cristo será ferido apenas uma vez. Depois disso, basta clamar, não por meio de suas obras, não é por meio daquilo que você faz, que você vai conquistar as minhas bênçãos, é por meio do teu clamor, é quando você clamar pelo meu nome, quando você me alcançar pelo meu nome, eu vou jorrar, eu vou derramar, eu vou lhe dar imensas bênçãos em sua vida. Moisés, ficando fora agora da terra de Canaã, ele aprendeu a lição, ele viu o quão sério é desobedecer a Deus, é não dar ouvidos àquilo que Ele nos pede. No seu último sermão, no livro de Deuteronômio, no capítulo 32, no verso 3 e no verso 4, ele agora, fazendo uma espécie de música, uma espécie de poema, ele diz, engrandecei o nosso Deus, eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo, Deus é fidelidade, e não há nele injustiça, é justo e reto. Moisés aprendeu a lição, que Deus, ele é rocha, eis a rocha, Deus, ele é a rocha. Eu não posso ferir a Deus, eu não posso desobedecer a Deus. E esta mensagem de que Deus, ele é uma rocha, é uma mensagem central em toda a Bíblia. Ela vai do Antigo ao Novo Testamento, desde o Pentateuco até o Novo Testamento. Ela atravessa toda a Bíblia, afirmando para todos os ouvintes e leitores da palavra de Deus, de que Deus é a rocha. E Davi, no Salmo 62, no verso 7, ele diz, de Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Davi está lembrando da rocha
que representava Deus, que representava Cristo. Isaías, no capítulo 28, no verso 16, Deus usa o profeta para afirmar as seguintes palavras, dizendo: eis que eu assentei em Sião uma pedra. Olha que interessante, eu assentei uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. É uma pedra verdadeira, uma pedra angular, uma pedra diferente, uma pedra já provada, já testada, que está assentada em Sião, que era Jerusalém, a capital do povo de Deus. No Novo Testamento essa mensagem continua, e Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 2, no verso 4, ele diz: chegai-vos para ele, pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus ela é eleita e preciosa. Chegai-vos para ele, ele é a pedra que vive. Foi rejeitada, sim, foi rejeitada pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. O amigo de Pedro, o apóstolo Paulo, também faz essa alusão à pedra representando a Cristo. Em sua primeira carta aos irmãos de Corinto, no capítulo 3, no verso 11, ele identifica a rocha como o único fundamento seguro em que nós como igreja podemos nos sustentar, onde ele diz: porque ninguém pode alcançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. A igreja ela é estabelecida, tanto coletivamente, quanto individualmente, em uma pessoa, em Jesus Cristo. Ele é o fundamento, Ele é a rocha. E agora o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios também, no capítulo 3, agora no verso 11, referindo-se à rocha que foi ferida por Moisés, Paulo ele diz: eles beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Toda a Bíblia faz alusão como a pedra sendo uma referência a Cristo, sendo referência a Jesus. E adivinhe, por fim, com Cristo não foi diferente. Ele também fez alusão dele como uma pedra. E no livro de Mateus, você conhece bem esse texto, no livro de Mateus, no capítulo 16, no verso 18, Cristo disse: sobre esta pedra, apontando para Ele mesmo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cristo mesmo estabeleceu a sua igreja sobre ele. Jesus é o fundamento da igreja. E é interessante que a palavra que é usada aqui, grega, para igreja, é eclésia, que tem como seu significado chamado para fora, que é o título desse sermão. Igreja, eclésia, no grego, significa chamado para fora. Chamado para fora era aquilo que acontecia em qualquer momento onde aconteceria uma reunião, onde pessoas vindo de várias partes se reuniriam para fazer uma assembleia. Por isso que Jesus fala que aquilo que ele iria estabelecer seria uma igreja, onde pessoas seriam chamadas de fora para se reunirem, para fazer uma assembleia, e em cima da mensagem dele seria estabelecido o centro de todas as coisas. A igreja tem como seu fundamento, até mesmo em seu nome, a missão. Ela é um chamado para que as pessoas venham e se estabeleçam em cima de Cristo. Este chamado ele acontece, por isso que Jesus, ele falou aquela vez para a mulher samaritana, que a casa dele seria chamada uma casa de oração para quantos os povos? Todos os povos. A minha casa, vai chegar o dia que ela vai ser chamada uma casa de oração para todos os povos. Todos podem vir, porque eu vou estabelecer uma igreja, e eu vou ser o centro dessa igreja, e as pessoas vão estar comigo. Cristo é incrível. Quando Ele estabelece essa igreja, Ele estabelece em cima de discípulos fracos, falhos, pessoas inconstantes. Alguém diz que a igreja ela tem dois objetivos. O primeiro é de reunir,
onde diz que nós nos reunimos para prestar um culto a Deus, nos fortalecendo espiritualmente e para nos organizar como corpo de Cristo, que é aquilo que nós fazemos aqui. Outros dizem que a igreja tem um segundo, essa mesma pessoa diz que a igreja tem um segundo objetivo, que é de espalhar. Terminou o culto, nós nos espalhamos para pregar o Evangelho. Tem alguém que diz também que a igreja começa quando o culto termina. Bom, estas são frases que pessoas falam, mas o que nós podemos estabelecer com certeza e com convicção é de que a igreja, ela está fundamentada em Cristo Jesus. Que a igreja está estabelecida na missão de chamar pessoas para terem uma vida centrada e estabelecida em Cristo. E como eu disse antes, Cristo, ele é incrível como ele consegue quebrar paradigmas. Quando ele inicia a igreja dele, ele inicia com discípulos que estavam mais preocupados em se estabelecer bem diante da sociedade, queriam atender os seus próprios problemas, se assentaram mais perto do rei do que o outro, ter os seus próprios egos ali cativados e cuidados, queriam estar perto do mestre, porque Jesus era extremamente famoso, todas as pessoas olhavam para ele e viam o quão importante Jesus era. Poucas mulheres e uma multidão de pessoas que o seguia, só para alcançar bênçãos. E quando a rocha foi ferida, sabe o que aconteceu com essa multidão? Debandaram, a multidão fugiu. Foi assim que Cristo começou a sua igreja. Por isso que a igreja, ela não está estabelecida na mera ingenuidade do ser humano, nem na sua filosofia, mas a igreja está estabelecida em Jesus. Foi por isso que ela atravessou os séculos, recebendo provações, perseguições, de tudo quanto é tipo, e chegando até hoje, no ano de 2022, e 2000 anos depois, nós continuamos reunidos, porque nós queremos nos estabelecer em cima desta pedra, em cima desta rocha, que é Jesus Cristo. Hoje, nós nos encontramos aqui, numa igreja adventista do sétimo dia. A igreja adventista do sétimo dia tem como sua principal característica a certeza e o ensinamento de que Cristo, Ele é o único Senhor e Salvador da nossa vida. Não existe papa, não existe dono, é apenas Jesus. Ele é aquele que comanda a igreja. A igreja adventista, ela não é apenas mais uma que surgiu em resultado de briga de um pastor ou outro, que não se acertou com o ministério um com o outro. Você está me entendendo que isso acontece, infelizmente? Estava aqui, não estava dando certo e tal, vamos formar um ministério, e aí, não, esta não é a igreja adventista. A igreja adventista do sétimo dia, ela é resultado da profecia bíblica de Daniel, capítulo 8, verso 14, de Apocalipse, capítulo 10, verso 11, de Apocalipse, capítulo 10, verso 17, capítulo 14, verso 12, 18, verso 4, a igreja adventista do sétimo dia, ela não é apenas uma igreja, ela é um movimento profético, onde Deus estabeleceu aqui nesta terra, para pregar uma mensagem urgente, a mensagem que é para adorar o Criador, uma mensagem que é para as pessoas saírem de Babilônia, e que é para as pessoas se prepararem, porque dentro em breve, Jesus Cristo está voltando. Por isso que o nome da nossa igreja é Adventista. Nós ansiamos a volta de Jesus do sétimo dia, porque nós guardamos o mandamento esquecido, nós temos o sinal de Deus, que Ele separou para o seu povo, para o santificar, para o distinguir dos demais povos. É um movimento profético, que Deus convida todas as pessoas, de todas as nações, de todos os lugares, a fazerem parte. Por isso que a igreja adventista não é apenas mais uma igreja, que está apenas aqui em Taquara, ou no Rio Grande do Sul, ou no Brasil, na América Latina. A igreja adventista é uma igreja mundial, que não prega o evangelho apenas pelo templo. Nós estamos aqui com este prédio dentro de uma instituição escolar. Nós pregamos o evangelho por meio das igrejas, das escolas, das faculdades, dos internatos, dos hospitais, das clínicas de saúde, das casas publicadoras, dos livros,
da internet, da TV, do rádio, não interessa. A igreja adventista, ela recebeu uma missão de Deus, que é de pregar o evangelho. Por isso que nós usamos de todos os meios, oferecendo ministério para as pessoas em todos os âmbitos, desde um bebezinho, como o Joaquim, que ele tem a classe de escola sabatina dele, o hall do berço, até os adultos. Todos têm parte e fazem parte desta igreja, porque ela está estabelecida em Cristo, e ela tem uma missão, a missão de pregar o evangelho e avisar que Jesus está voltando. Eu não sei você, mas eu me sinto extremamente privilegiado por Deus, de fazer parte da igreja adventista do sétimo dia, uma igreja que é estabelecida na rocha, firme, e por mais débil e deficiente que ela possa ser, ela é a menina dos olhos de Deus. É a partir dela que Deus irá estender o evangelho do reino a todo mundo, a testemunho de todas as gentes. Aí sim, vai vir o fim. Esta igreja adventista do sétimo dia, centrada em Cristo, a rocha, o fundamento, aquele que estabelece a nossa igreja.